Olá, tudo bem com você? Eu tô mais pra lá do que pra cá, mas agora vai melhorar porque tá começando mais um programa. Esse programa que tem aqui no canal todas as quintas-feiras, em que eu falo audiência e notícias da TV brasileira, como também da TV lá do México. Você já pode ir direto pro assunto se você quiser, porque eu divido o vídeo por capítulos. Então, se você veio aqui interessado num assunto, você já pode ir pra lá. Mas se tiver com tempo, assiste tudo. Além da audiência do Big Brother Brasil, da saída da Carol Conká e de Gênesis, vou fazer uma rápida crítica sobre esses últimos capítulos de Gênesis nessa semana. Também vou falar sobre o William Levy e a sua nova novela Café com Aroma de Mulher, adaptação aí desse novelão colombiano. E também vou falar sobre a nova novela da Televisa que se chama Que Le Passa a Mi Família, a confusão que deu lá no México, uma coisa assim um pouco que preconceituosa, porque uma novela está indo muito mal de audiência, chamada Te Acuerdas de Mim, e lá no final do vídeo eu vou falar uma história, uma anedota que me aconteceu lá na Espanha, que tem a ver num período que eu estava assistindo a novela Dona Beja, um remake do Brasil. Vamos começar então pela audiência da noite aí no Brasil, né? Eu estou aqui com um gráfico e vocês podem ver que segunda-feira a Força do Querer deu 36,3. Olha, a Força do Querer cresceu muito aí nessa reta final, mas claro, também muito ajudada pelo Big Brother Brasil, que está vindo com números impressionantes. Olha só, segunda-feira teve 33,2. Temos também Chiquititas com 6,8 e Gênesis aí um pouco abaixo da média, né, que a Record pretendia. Vamos ver se ela melhora. Olha, na terça-feira Gênesis teve uma queda, 11,5, e a Força do Querer 38. E todo mundo queria ver a saída da Carol. Tanto é assim que, olha só, pela primeira vez, eu não lembro disso ter acontecido antes, o Big Brother deu mais audiência do que a novela das 9, deu 38,3. Esse provavelmente é o maior número assim dos últimos, não sei, 14 anos para o Big Brother Brasil, porque nem em final de BBB nesses últimos 10 anos aí dava uma audiência dessa. É realmente assim impressionante. Não sei se tem algo a ver com as novas restrições aí da pandemia em São Paulo e as pessoas ficaram mais tempo em casa nessa semana, pode ser. Bom, Chiquititas aí, na casa dos 6 pontos, não sai dos 6 pontos, né? Acho que Chiquititas não tem mais salvação, vai ser isso até o final dela. E depois, na quarta-feira, temos 36,2 de A Força do Querer, mantendo aí, né, sua alta audiência. E o Big Brother Brasil, na quarta, que foi, teve, né, a prova do líder, bateu aí 31 pontos. E Gênesis teve uma pequena subida para 12,1. É bastante compreensível o porquê que Gênesis tem dado uma audiência aquém do esperado nessa fase. É porque realmente já chegou uma altura que a fase está muito chata. Porque, olha, esses dias eu estava reparando, não tem assim nenhum personagem carismático nessa fase. O Terá não dá pra gente torcer por ele, porque ele tá fazendo uma coisa errada atrás de outra errada, já esqueceu do Deus dele, já vai ter aí uma segunda esposa, então não dá pra torcer pra ele. Não dá pra torcer pela Nadi, né, a menina lá que quer casar com ele, porque ela é bem vilã, bem egoísta. E também não dá muito para torcer para a Mate. A Mate é uma pessoa boazinha, serena, mas eu acho que a atriz e a direção da novela escolheram um caminho errado para a Mate, porque fizeram a personagem de uma maneira com muita pouca energia. Ela poderia ser essa personagem meio tonta que aceita tudo, até porque antigamente, né, as mulheres aceitavam tudo, mas a atriz talvez pudesse ter feito uma interpretação assim com mais energia, com mais vigor, um pouco mais para cima, porque realmente a personagem não tem carisma nenhum. Então a única pessoa que a gente poderia torcer nessa fase era por ela. Além disso, temos um festival, na verdade, de interpretações super, hiper, mega canastras. Olha, é de uma canastrice que eu vou dizer aqui os nomes dos mais canastros. Juliane Trevisol, Juliana ou Juliana, a que faz a Nadira, eu acho, é que os nomes são muito complicados, eu esqueço, mas aquela chata que tem lá uma taverna, sempre muito sobreactuada, como se diz no México, né? Aquela atuação meio exagerada. Tem também a Maria Joana, que eu já comentei no vídeo da semana passada, a rainha. O Felipe Roque também deixa muito a desejar como o rei. Tem também o Paulo Goulart Filho. Nossa, tá bem complicado a interpretação dele. O menino que faz Abraão também realmente não deu muito certo. Eu acho que os que têm ainda um pouco de carisma assim nessa novela é a personagem da Flávia Monteiro, muito pela Flávia Monteiro, que a Flávia Monteiro tem assim, como é que eu vou dizer, tem um carisma natural dela,
Mas, claro, a personagem também não ajuda muito, porque a única coisa que a personagem faz a novela toda é dizer vamos visitar a Marte, não faz outra coisa além disso. E também o menino que faz Arão, o irmão mais novo lá do Abraão, ele é legal, eu acho que o menino está interpretando bem e o personagem tem assim um pouco de carisma e tal. Mas assim, ele, a Flávia Monteiro e talvez ali o filho do rei, que também é um vilãozinho, que está interpretando até que bem, mas o resto o pessoal tá muito ruim. E os três protagonistas da fase, né, que é o triângulo amoroso, são bons atores, mas é que realmente os personagens não estão ajudando, e o texto também não. O texto nessa fase está assim, bastante repetitivo, então eu não vejo a hora de já mudar de fase, porque eu também não estou aguentando mais o vilão Morabe, mas que vilão sem graça. Então assim, não, manda o fogo aí, destrói o dos caldeus, já começa a próxima fase, porque realmente tá muito complicado acompanhar. Não é a pior fase eu sempre digo, foi a do Noé, até eu acho muito difícil alguma fase superar na ruindade aquela fase lá do Noé, com aqueles atores que realmente todo mundo canastrão e com texto ainda pior do que o dessa fase, mas não tá muito legal não. Espero que na próxima semana aí com a mudança de fase já fique mais interessante. E agora eu vou falar uma notícia muito chata, que é sobre o Salvador Merria. Esse é um produtor que a gente nunca nem viu a cara, mas conhece pelas novelas que ele fez. Olha, eu tenho aqui anotado, ele fez Esmeralda, A Usurpadora, Rosalinda, Abraça-me Muito Forte, A Madrasta, Mundo de Feras, Triunfo do Amor, esse que está sendo exibido agora. E o que aconteceu com eles? Olha, ele perdeu o pai e o irmão num curto espaço de tempo devido aí o vírus, né, da pandemia, e ele próprio agora se contaminou, então ele está em quarentena, distante da esposa. Então muita força aí para o Salvador Merria, porque realmente ele está passando por uma situação bastante difícil. Fica aí a nossa força. Agora falando sobre as novelas da tarde, a audiência das novelas da tarde. Olha só, Laços de Família com seus 20 pontos de média geral, né? Deu 20 na segunda, 18 na terça, 21, volta a subir, fazendo a conta, dá uns 20 de média, é realmente um sucesso. Temos Triunfo do Amor, que teve uma pequena queda, estava dando 6, agora começou a dar 5, né? 5,6 na segunda, na quarta 5,3. E na terça conseguiu aí um número que mais ou menos ela consegue, que é de 6 para cima. Amores Verdadeiros está aí firme e forte na casa dos 7 pontos, apesar de na terça ter sofrido um pouquinho, ter ficado com 6,3. Quando Me Apaixono, o último capítulo, que terminou segunda-feira, teve 7,7 pontos. Esperava mais, mas provavelmente é porque não tinha muitos televisores ligados, né? Eu esperava que tivesse pelo menos uns 8 pontos aí. E tem Escrava Mãe, que não sai da casa dos 5 pontos, né? Quase deu 6 na terça, mas não, tudo 5 pontos aí. E agora vamos falar sobre Café com Aroma de Mulher, o remake que a Telemundo está fazendo em parceria com a RCN lá na Colômbia, que está sendo aí interpretada por William Levy, o galã William Levy, que estava todo mundo esperando aí, as fãs pelo menos esperando seu regresso às novelas. Eu estava assim um pouco um pé bastante atrás com esse remake, porque Café com Aroma de Mulher é uma novela que ela se sustém totalmente no texto, nas interpretações e na química do casal principal. Se não tiver o texto do Fernando Gaitán, boas interpretações e a química ali, principalmente uma boa interpretação da protagonista, que é a base principal da novela, é quem tem mais cenas, se não for essas coisas, pode ser um profundo fracasso. Lá no México fizeram um remake chamado Destilando Amor, que foi um sucesso, mas eu não gosto muito, eu acho tudo muito sobreactuado, as vilãs de lá são muito vilãs. As vilãs das novelas na Colômbia, pelo menos as vilãs do Fernando Gaitán, do autor, são vilãs assim que você pode encontrar na rua, pessoas normais e tal, mas as vilãs quando chegam lá pro México já são aquelas vilãs assassinas, aquelas que rangem os dentes. Mas eu até fiquei um pouco mais aliviado quando eu vi essa semana uma entrevista da Carmen Villalobos, que é quem vai fazer par romântico aí com o William Levy, ela dizendo que a vilã dela, que se chama Lúcia, não vai ser aquela vilã terrível, maléfica, não. Vai ser uma pessoa normal, com seus desvios de caráter, que faz coisas erradas, ou seja, pelo jeito vai seguir mesmo o tom que o Fernando Gaitán deu no original. E se for assim, realmente tem grande chance de dar certo. Eles também estão gravando lá na região do R Cafeteiro, assim como o original também foi gravado lá. Uma região muito bonita. Olha, eu não tomo café, mas eu fui lá e fiquei apaixonado pelo lugar. A RCN está acompanhando essa produção de perto, ela é coprodutora. Dessa maneira, eu acho então que eles não vão, como eu vou dizer isso, cagar
no original, vão fazer uma coisa ali, não digo parecida, porque eu nem acho que precisa ser fiel, mas que pelo menos a essência seja igual, né? O tom, a atmosfera. Meu medo era de, por exemplo, a novela Betty a Fea da Colômbia foi feita lá no México e o nome da novela de lá era La Fea Marbella, com a Heli Cavalli, que eu tenho uma amiga que ama a Sueli, beijo pra Sueli, mas aquela novela é horrível. Nossa, como é ruim aquele remake lá. Então, pelo que eu tô vendo, não vai ser uma farofa. Eles não vão fazer uma palhaçada, não vão avacalhar o roteiro. Parece que o texto do Fernando Gaitán vai ter ali umas adaptações, mas o grosso mesmo ali, o miolo vai ser provavelmente igual ou muito parecido. E o texto do Fernando é muito bom, porque ele é sempre muito profundo. Já fizeram uma adaptação de Café com Aroma de Mulher lá no México. Quem fez antes da Televisa foi a TV Azteca. O nome da novela lá se chamava Quando Seas Mia. Mas então, por tudo que eu estou vendo aqui, a Telemundo vai se nortear pelo original colombiano e não pelo remake feito pela TV Azteca e nem pelo remake feito pela Televisa. E isso aí é muito bom. Já melhorou um pouco minhas expectativas em relação a Café com Aroma de Mulher. Vamos esperar aí para ver. Bom, agora vamos falar da audiência latina, né, lá do México. Como vocês podem ver aí, Fuego Ardiente tem 2,4 milhões de espectadores na segunda-feira. La Rosa tem 3 milhões de espectadores. É um programa muito mal feito. Cada episódio é uma história nova, mas os mexicanos adoram. E tem também Que Le Passa a Mi Família, a estreia deu 3 milhões, bastante, mas não vai segurar não, viu? Porque eu já assisti o primeiro episódio e, nossa, como é ruim, mas já vou falar. Bom, e Te Acuerdas de Mí, 2,2, olha só, Te Acuerdas está passando no principal horário e tem menos audiência do que uma novela que passa às 6h30 da tarde, que é Fuego Ardiente, ou seja, a coisa realmente está feia para Te Acuerdas de Mí. E Dulce Ambición, que é a novela A Dona do Pedaço, teve uma subida nessa segunda-feira, 429 mil, eu acho que é o recorde, porque geralmente ela sempre fica ali na casa dos 300 mil. Bom, na terça-feira, Fuego Ardente teve 2,4, ou seja, manteve a audiência, La Roça quase 3 milhões, Que Ele Passa Minha Família já caiu 400 mil, e até deu uma audiência boa, 2,6 milhões, eu falo uma audiência boa, se a gente for ver a qualidade do roteiro, porque, calma, mas já vou falar. E Te Acuerdas de Mí subiu aí 100 mil espectadores. E por falar então em Te Acuerdas de Mí, ao que se deve o fracasso da novela? Eu acho que é porque a novela é muito clichê, é aquela história que você já viu 300 mil vezes lá do moço que se apaixona pela menina e a menina tem um desencontro. É uma história assim bem floja, como eles dizem lá no México, né? Assim, uma história meio que preguiçosa. E também tem o Gabriel Soto, que todo mundo não aguenta mais o Gabriel Soto. Eu, sinceramente, já não gosto muito da pessoa dele, né? Por todas as polêmicas que ele se mete. E ele não é um bom ator. Mas, por alguma razão, foram dizer que a culpa é da Fátima Molina, que é a protagonista da novela. E aí ela ficou revoltada, porque não é que estavam dizendo que ela esteja interpretando mal. Não, inclusive, eu acho que de interpretação ela consegue salvar ali, né? Porque se fosse depender do Gabriel Soto, mas o que estão comentando lá no México é que o pessoal não está gostando dela como protagonista pela sua aparência física. E aí nessa semana a Fátima Molina deu nas suas redes sociais a seguinte declaração: eu não tinha a menor ideia de que algumas pessoas do público estavam dizendo que a culpa do fracasso é minha, pelo meu físico, porque eu sou morena, porque eu tenho um lunar barro elorro, ou seja, umas olheiras grandes, porque não sou alta, porque sou muito mexicana, porque sou morena. Olha, se realmente foi pela aparência física que o pessoal não comprou o amor dela com Gabriel Souto, e aí no final ela termina essa declaração dando assim como uma espetada dizendo que se isso realmente for verdade, então pelo jeito nunca que a televisão mexicana vai conseguir desapegar desses estereótipos, desses padrões assim. Vocês estão vendo aí a foto dela, depois coloca aqui nos comentários, por favor, o que, é que vocês acham? Vocês acham que a aparência dela seria o suficiente para que o pessoal não comprasse a novela? Acho que não tem nada a ver. Eu acho que pela aparência física dela, claro, ela não é aquelas modelos, digamos, que sempre aparecem nas novelas, principalmente nas novelas dos anos 90 e tal. Mas para mim, o que importa é o talento. E eu acho que isso ela tem, apesar dessa novela realmente ser assim uma basura, né? Um lixo.
E agora a crítica de Que Le Passa a Mi Família, essa novela que estreou na segunda-feira com uma boa audiência, 3 milhões, e que tem como protagonista a Diana Bracho. A coisa mais interessante dessa novela é que é a primeira novela do mundo, se eu não me engano, que trata da pandemia. A novela já começa mostrando todo mundo de máscara, começa com um monólogo da Diana Bracho falando que os comércios tiveram que se fechar, que as ruas ficaram desertas. É um começo muito bonito, mas logo depois, quando começa mesmo de fato o episódio, aí você vê que, nossa, que novela ruim. Eu acho que vai ser um desastre essa novela, porque é uma adaptação de uma novela sul-coreana que se chama, tem o mesmo nome, né? Só que, óbvio, em coreano, Que Ele Passa a Minha Família, o que acontece com a minha família. E aí ela tem 3 filhos, uma das filhas dela é a Eba Sedenyo, que eu não conheço, mas que tem até um certo nome assim reconhecido. Ela tem um par romântico com Manny de la Parra, o nome do par romântico dela. Mas que péssimo esse casal, viu? É um humor totalmente sem graça, não tem a menor lógica, não tem assim a menor química. Não, sinceramente, eu queria saber o que foi que os produtores estavam fumando para deixar essa novela ir ao ar. E eu sinto muita pena pela Diana Bracho, que é uma grande atriz. Inclusive, ela tem até bons monólogos. A novela começa com o dia do seu aniversário, só que nenhum dos filhos se lembra. Então, ela tem assim uma cena dela falando sozinha, ou então falando com a irmã. Ela vai estar sempre ali para eles e tal. Então, tem até uma parte boa, mas que está dentro de um contexto totalmente desequilibrado. Ou seja, no final das contas, o resultado é realmente negativo. É uma palhaçada, uma farofada. Eu espero que toquem fogo nessa novela ou terminem sem. Não, porque realmente é muito ruim. Eu estou impressionado. Desde que eu voltei a ver as novelas mexicanas, fazia tempo que eu não via uma novela de humor tão rasteiro e tão ruim assim. É uma pena pela Diana Bracho, mas de toda maneira eu acho que vale a pena ver pelo menos o primeiro episódio, porque tem esse início de episódio que é muito legal, falando sobre a pandemia, e também porque é curioso ver ali todos os personagens de máscara. Sei que a novela Amor de Mãe vai tratar da pandemia também, mas o México passou na frente. Pena que passou na frente com uma novela terrível. Bom, e para terminar o vídeo, mais uma anedota, mais uma história aqui que tem a ver com viagem, com novela. Em 2010 eu fui morar por um tempo na Espanha para estudar espanhol e eu fiquei na casa de uma família que era uma família muito louca, porque o irmão mais velho, né, tinha 62 anos eu acho, ele era surdo e mudo e trabalhava como engenheiro. Tinha também a irmã mais nova, chamada, não vou dizer o nome dela, mas ela cuidava ali da casa, né, e tinha também uma empregada que estava lá, uma empregada boliviana, e ainda tinha nessa família uma mulher que era matriarca, que estava nada mais nada menos que 14 anos em estado vegetativo. Imagine a situação. Então o irmão trabalhava e essa irmã alugou o quarto para poder ter dinheiro para ela poder sair um pouco de casa, para ela poder contratar uma pessoa que ficasse cuidando da sua mãe à noite, porque a empregada só ficava de manhã e de tarde, porque a empregada começou a namorar um cara e a dona da casa não gostava desse cara de maneira nenhuma, odiava o cara. Eu ia lá estudar de manhã, voltava para a hora do almoço e de tarde eu também ficava ali um pouco, porque fazia um calor terrível. E lá na Espanha tem um canal que só passa novela, é novela de manhã, de tarde, de noite. E essa empregada, como boa latina boliviana, ela não perdia uma só novela. E tinha uma novela que era um remake do Brasil e isso me chamou a atenção. Era o remake da novela Dona Beija, uma novela da Manchete, acho que de 86, 1986, e que foi feita pela Telemundo. E essa menina lá, empregada, não perdia essa novela um capítulo. E como eu tava ali terminando de almoçar e tal, e também muito interessado de ver como era esse remake. Olha, o remake até que não era ruim, não. Eu acho que era bem feito, muito colorido, né? Bem diferente do original, que o original é meio assim, sóbrio, mais seco e tal. Mas eu até assisti ali com ela, até gostava, mas era uma coisa um pouco chata, era que quando eu estava lá assistindo a novela, ficava a senhora de 14 anos no estado vegetativo lá sentada na cadeira, e aí como a filha dela não estava na casa, né, tinha viajado e tal, essa empregada sempre colocava o noivo dela lá. E aí ela me pedia para que eu não dissesse nada para a dona da casa. Imagine a situação. Então um dia eu me peguei lá assistindo a novela com ela, Dona Beija, com o noivo dela e com a matriarca essa de 14 anos sendo ali alimentada. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui realmente parece uma novela. E eu fiquei bastante tempo preocupado porque a dona da casa, né, a filha lá de 52 anos mais ou menos, ela já tinha um pouco assim de implicância comigo porque eu dava mais explicações para a empregada do que para ela, que eu me sentia assim, digamos, mais à vontade com a empregada, né?
enfim. E aí eu pensei, nossa, se ela souber que ela tá trazendo o noivo pra cá, vai ser complicado pra mim. Até que um dia a própria dona da casa falou, eu sei que ela traz esse noivo dela pra cá pra casa. Fiquei lá umas semanas pisando em ovos, até que eu vi que a situação realmente não dava mais para sustentar, porque uma hora eu ia ter que dizer para ela, porque ela sempre também ficava me perguntando e tal. Então, como é que eu vou mentir assim na cara dura para a mulher? Mas eu também não queria prejudicar lá a menina. Aí eu vi que eu não podia continuar nesse balaio de gato. Então, assim que minhas aulas terminaram, eu pensei, não, agora eu vou embora daqui. Fui embora e a coisa mais louca que aconteceu é que apenas 3 dias depois que eu fui embora, a mãe, que estava há 14 anos em estado vegetativo, morreu. E assim, toda vez que eu ouço alguém falar de Dona Beija, eu vejo alguma coisa assim no YouTube, eu me lembro dessa história e de como terminou com esse final aí da morte da matriarca, que realmente pareceu assim coisa de novela. Ou seja, foi assim uma experiência surreal. E eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, assim quando eu fizer outro vídeo de notícias e audiência, o YouTube vai te notificar. Obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.